Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Didáticativa.com. Meu nome é Eduardo Romão e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns indicadores financeiros das empresas do agronegócio brasileiro, as principais ou aquelas que estão listadas na B3, antiga Bovespa, com seus resultados trimestrais, encerrados em 31 de março. Então a gente está falando aqui da Biosev, Brasil Agro, Fertilizantes Heringer, Kepler Weber, São Martinho, SLC Agrícola, Terra Santa Agro, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, Companhia de Tecnologia Canavieira e, por último, o Grupo Biotoscana. Então, estou mostrando aqui para vocês, na primeira linha, o lucro, entre parênteses, o prejuízo, aqueles que são negativos, no caso aqui só a Biotoscana, do primeiro trimestre de 2020, comparado com março de 2019, o primeiro trimestre do ano anterior. E aí vocês vejam que existem variações importantes entre os períodos. Na sequência, a gente mostra aqui, da mesma forma que o lucro e prejuízo, o EBITDA ou o LAGIDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, onde a gente vê também evoluções positivas, impactos negativos e a gente vê aqui a variação entre um trimestre e outro. Existem itens positivos, existem itens negativos. Não vou ficar falando aqui de todos os itens porque esse material eu vou deixar disponível para vocês baixarem. Eu vou deixar o link nos comentários. Depois, margem, aí mais uma vez, margem EBITDA e margem líquida, diferente do EBITDA e do lucro, que são valores absolutos. A margem ela é medida em percentuais. Então, a margem EBITDA e a margem líquida, elas são EBITDA e lucro líquido em relação ao total da receita operacional líquida desse período. Na sequência, a gente mostra o fluxo de caixa, e a ideia aqui, por que eu deixo o fluxo de caixa junto com esses indicadores de resultado? Teoricamente, EBITDA é uma geração de caixa potencial, mas o fluxo de caixa operacional mostra efetivamente o quanto que a empresa gastou ou recebeu ao longo desse primeiro trimestre. Então vocês vão ver situações onde ele é positivo, situações onde ele é negativo. Fluxo de caixa de investimento, quanto que a empresa efetivamente, em termos de cash, investiu no período, e aí o investimento aqui ele pode ser tanto na obtenção de máquinas, equipamentos, investimentos em ativo fixo, investimentos em ativo permanente que tendem a gerar receitas futuras, como também investimento em aplicação financeira, por exemplo. A empresa tem uma sobra de caixa, ela vai e investe isso em aplicações financeiras, normalmente de um prazo um pouco maior do que os 30 dias. E a última linha aqui no fluxo de caixa, o fluxo de caixa de financiamentos. Financiamento normalmente tem a ver com captação ou pagamento de dívidas. Então, se eu tenho um fluxo de caixa aqui de financiamento positivo, significa que a empresa está captando dívida. Se eu tenho um fluxo de caixa de financiamento negativo, significa que a empresa está pagando dívida. Lembrando que pagamento de dividendos para acionistas também entra nessa linha de financiamentos. E aí, para finalizar, depois de ver toda a operação da empresa, tanto do ponto de vista de resultado quanto do ponto de vista de geração de caixa, a gente tira uma fotografia da situação da dívida bruta da empresa. Então, pegando essa primeira empresa aqui, vocês vejam que ao final de março de 2020 ela tem 5,9 bilhões de dívida, em dezembro de 2019 ela tinha 6 bilhões. A variação da dívida significa que a dívida diminuiu porque ela gerou mais caixa, pagou mais dívida do que aquilo que ela tinha de juros ou atualização financeira sobre ela. E por último, aqui, penúltimo na verdade, o total de ativos apenas para mostrar quais são as empresas, quais são as maiores empresas aí desse segmento que eu montei aqui como sendo de agronegócio. Vocês vejam que a Biosev tem 10 bilhões de reais em ativos totais, um pouco menos do que os 11,5 bilhões da São Martinho, que são as duas maiores empresas do agronegócio. E as menores são a Kepler Weber e a Companhia de Tecnologia Canavieira. Um último detalhe aqui que eu quero compartilhar com vocês, a gente está falando que esses indicadores são do primeiro trimestre de 2020, porém existem empresas que ainda estão com as informações
relativas a dezembro de 2019, ou seja, ainda não está atualizado na CVM as informações referentes ao primeiro trimestre de 2020. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Biosev, onde a gente está vendo aqui esses 5 bilhões e 900, os dados são de dezembro de 2019 e esse dezembro de 2019 corresponde ao trimestre anterior, que seria, no caso, setembro de 2019. À medida que a gente vai ganhando a dinâmica do link, eu vou disponibilizando as informações mais atuais que elas tiverem. É isso, pessoal. Espero que tenha sido claro, espero que tenha sido objetivo. Vou continuar gravando aí outros vídeos falando de outras empresas de capital aberto. Espero que vocês curtam e alavanque aí, ajude a gente a alavancar o nosso canal. Grande abraço, até a próxima.